As tropas russas estão sendo massacradas com seus próprios rifles. O Avtomat Kalashnikova 12, o suposto fuzil de assalto de última geração de Moscou, está falhando espetacularmente nas trincheiras da Ucrânia, travando, enferrujando, quebrando em combate. Enquanto isso, os soldados ucranianos estão armados com algo muito mais mortal: o AR-15 customizado, testado em batalha e dominando seu equivalente russo em combate real. Neste vídeo, vamos analisar os resultados brutais deste confronto de rifles. Por que o AK-12 está se desmantelando sob pressão, como o AR-15 e sua variante ucraniana estão mudando o campo de batalha? Isso revela o futuro da guerra de armas pequenas, onde até mesmo seu rifle pode decidir se você vive ou morre. Vamos começar com a origem da icônica rivalidade entre os rifles AR-15. O design deste fuzil de assalto a gás foi baseado no Armalite AR-10, mas foi reimaginado para ser mais leve e disparar um cartucho de pequeno calibre de alta velocidade, permitindo que a infantaria carregasse mais munição sem peso adicional. Nessa época, o Exército dos Estados Unidos da América buscava um novo fuzil automático para substituir algumas armas de fogo da Segunda Guerra Mundial, como a carabina M1, a metralhadora M3 e a Thompson. No final, o exército escolheu o fuzil M14, mas testes na Guerra do Vietnã mostraram que ele tinha dificuldades para competir com o AK-47 russo. O exército então buscou algo melhor. Eles realizaram testes com o Armalite AR-15 e revelaram que 5 a 7 soldados armados com AR-15S eram tão eficazes quanto unidades de 11 homens. Com o M14S, descobriram que soldados com o AR-15 podiam carregar quase 3 vezes mais munição do que os usuários do M14. 649 tiros para 220. Além disso, o AR-15 foi classificado como 3 vezes mais confiável do que o M14. Em suma, o rifle era superior em todos os quesitos, com evidente potencial para uso militar. O Armalite AR-15 serviu de base para o rifle M16, do Exército dos Estados Unidos da América, que se tornou a arma mais produzida no calibre 5,56 mm e usada por forças globalmente. No mundo moderno, controle e adaptabilidade são tudo, seja no campo de batalha ou nos negócios. É por isso que o patrocinador de hoje, Odoo, está revolucionando como as pessoas constroem e gerenciam sites, tornando-o mais rápido, fácil e eficiente do que nunca. Com o construtor de sites da Odoo, você pode implantar um site elegante e profissional em poucos cliques, sem codificação. Seja para um blog de análise de defesa, loja de comércio eletrônico ou plataforma de treinamento tático, uma forte presença online é essencial para credibilidade e impacto. O sistema de arrastar e soltar da Odoo permite personalizar seu site facilmente, enquanto suas ferramentas com inteligência artificial aprimoram sua mensagem, criam conteúdo atraente e otimizam seus calls to action. Em qualquer missão, a comunicação é fundamental. E essa é a melhor parte. Seu primeiro app com a Odoo é grátis para sempre. Isso inclui hospedagem ilimitada, suporte ao cliente e domínio personalizado grátis por 1 ano. Sem taxas escondidas ou surpresas. A estratégia e as ferramentas certas fazem toda a diferença. Clique no link na descrição para experimentar o construtor de sites gratuito da Odoo e realize suas ideias. Criar o site dos seus sonhos nunca foi tão fácil. Porém, a trajetória do AR-15 continuou. A Armalite vendeu os direitos de seu rifle para a Colt em 1959. E a Colt seguiu usando o nome para uma linha de rifles semiautomáticos de uso civil e policial. Desde então, várias versões do AR-15 foram desenvolvidas e vendidas nos Estados Unidos e mundialmente. Comumente utilizado para esporte, tiro, caça, defesa doméstica e por forças policiais. Nos últimos anos, vimos cada vez mais os rifles estilo AR-15 nas mãos dos soldados ucranianos, defendendo-se dos invasores russos. Mas por que uma força militar poderosa, como as Forças Armadas Ucranianas, optaria por um rifle historicamente usado por civis em vez do exército? Há várias razões principais, começando pela questão da disponibilidade.
Até agora, os Estados Unidos da América não forneceram à Ucrânia grandes quantidades de fuzis de assalto militares como M16S e M4C. Em contraste, os AR-15S são muito fáceis para a Ucrânia obter. Eles podem comprá-los legalmente em grandes quantidades. Isso é crucial em um momento em que a Ucrânia enfrenta fortes bombardeios e combates em várias frentes ao longo de sua fronteira. O país também obteve e estocou armas de boa qualidade, como o AR-15, uma ótima escolha. De fato, essa é uma das principais razões pelas quais os rifles estilo AR-15 se tornaram tão populares não só na Ucrânia, mas globalmente ao longo das décadas. Cerca de AR-15 americanos possuem uma variante do rifle AR-15 produzido por quase todos os principais fabricantes de armas. O AR-15 possui um design modular, permitindo aos usuários a troca de praticamente qualquer peça, diferenciando-o de muitos rifles anteriores. Eles, como os rifles tradicionais, tinham apenas um receptor, que é a parte central da arma, abrigando componentes internos como o parafuso, mecanismo de disparo e conjunto do gatilho. No entanto, o AR-15 mudou o jogo ao dividir o receptor em duas partes. A seção superior abriga o cano, parafuso, grupo transportador e alça de carregamento. A seção inferior contém o mecanismo do gatilho, revista, poço e estoque. Isso oferece vantagens que facilitam a manutenção, limpeza, reparo, desmontagem, armazenamento e transporte do rifle. Mas o mais importante é que abre muitas possibilidades de personalização, pois os usuários podem trocar receptores superiores para alterar calibre, comprimento do cano e óptica, sem substituir o rifle inteiro. O AR-15 é altamente personalizável, permitindo que fabricantes em todo o mundo produzam uma vasta gama de peças de reposição, gadgets e acessórios para a arma, permitindo que os usuários modifiquem suas armas como desejarem. Isso inclui tudo, desde estoques e empunhaduras alternativas até miras a laser, lanternas, miras de ponto vermelho e supressores. O AR-15 foi apelidado de canivete suíço dos rifles e comparado a brinquedos personalizáveis como Barbie e Lego, não por acaso. Isso é crucial para aqueles que lutam na linha de frente da Ucrânia. É uma guerra dinâmica e em constante evolução, travada em vastos trechos da fronteira ucraniana, com terrenos e condições de combate variáveis ao longo do ano. Soldados na linha de frente enfrentam diversas situações ao repelir ondas de ataques russos e tentar avançar território quando possível. Eles precisam se adaptar e ter rifles igualmente adaptáveis e ajustáveis para lidar com as circunstâncias em constante mudança ao seu redor. Soldados em combate no inverno, com equipamentos pesados e agasalhos grossos. Beneficiam-se de rifles com coronhas mais curtas, que permitem manter a mira e a precisão, evitando trabalhar com uma arma volumosa e difícil de manusear. Aqueles que lutam a longa distância terão maior chance de acertar seus alvos e sobreviver se tiverem boas ópticas em seus rifles, como miras de ponto vermelho, lunetas e lasers. Enquanto isso, para aqueles que lutam em condições urbanas, invadindo prédios com pouca ou nenhuma iluminação, uma lanterna acoplada ao rifle pode ser a diferença entre a vida e a morte. Em síntese, cada mínimo detalhe é crucial no combate, sobretudo em uma guerra como esta. O AR-15 permite que os soldados escolham os acessórios e componentes necessários para obter vantagem sobre os oponentes. Como coloca Alexander Matias, tenente júnior de uma companhia de forças especiais ucranianas, eu construí este rifle para me servir. Está pronto para qualquer missão e condições extremas. Instalei um receptor superior curto, mudei a coronha e o punho, adicionei uma mira de ponto vermelho, um laser, uma lanterna, um supressor. A personalização do AR-15 é superior à maioria dos outros rifles. O AR-15 possui gatilhos personalizados específicos que se encaixam perfeitamente no dedo, além de outros benefícios. Ele também tem a vantagem de trabalhar com duas das formas mais comumente usadas de munição no mundo, o cartucho Remington 223 e, mais importante, do ponto de vista ucraniano, munições NATO de 5.56 por 45 mm. Os AR-15 da Ucrânia estão de acordo com os padrões militares ocidentais, podendo usar toda a munição padrão da OTAN, incluindo traçante perfurante de blindagem e incendiárias fornecidas pelos aliados na OTAN.
O AR-15 também é um rifle relativamente leve, facilitando o transporte pelas forças ucranianas. Isso é especialmente importante para os defensores das linhas de frente, que podem ter que caminhar muitos quilômetros em um dia, ou se apressar para recuar rapidamente de uma posição estratégica. Em resposta à agressão russa, há apenas um problema que impede o uso de rifles estilo AR-15 para uso militar na Ucrânia. Muitos entusiastas de armas já estão cientes disso, apesar da grande variedade de modelos de AR-15 existentes. Todos eles compartilham uma característica-chave. São rifles semi-automáticos, ou seja, disparam um único tiro por acionamento do gatilho. Claramente, em cenários de combate intenso e fogo cerrado, como invadir prédios ocupados pelo inimigo ou trocar tiros a curta distância nas linhas de frente. Ter que puxar o gatilho repetidamente é um problema, e soldados com rifles semi-automáticos serão rapidamente superados por inimigos com armas totalmente automáticas. Felizmente, a Ucrânia tem uma resposta para isso. Há maneiras de contornar a limitação da semi-automação. Uma é simplesmente trocar o receptor inferior, como Oleksandr Matiashi. Em missões de combate, costumo trocar meu receptor superior civil pelo inferior de um Colt M4A1, que possui modo totalmente automático. Novamente, tudo se resume à personalização do AR-15. Com o AR-15, é possível trocar metade dos componentes para desbloquear novos recursos, o que não seria viável com a maioria dos outros rifles. A Ucrânia abordou o problema do tiro único de forma ainda melhor ao criar sua própria versão do AR-15. O UAR-15 é um rifle de fogo seletivo, que alterna entre os modos semi-automático e automático completo, adaptando-se à situação. A conta defesa da Ucrânia no X postou uma descrição do rifle. O rifle de assalto UAR-15 é uma carabina semi-automática ucraniana com várias modificações. Com diferentes comprimentos de cano, o rifle tem maior precisão, alcance e menor peso comparado às armas soviéticas. O layout é modular, permitindo a instalação de dispositivo para reduzir o som do tiro, miras e outros acessórios táticos. O recurso do cano do UAR-15, adotado pelas Forças Armadas da Ucrânia em 2023, é de cerca de 10 mil tiros. Os UAR-15 são produzidos pela empresa ucraniana Zbroia Limited Liability Company, sob a marca UKROP, com licença americana. Esses rifles foram adotados pelas Forças Armadas da Ucrânia em 2023, mas existem há muito mais tempo, de acordo com o tweet. A Guarda Nacional Ucraniana já possuía UAR-15S antes da invasão russa começar. A maioria desses rifles apresenta uma mistura de peças americanas e ucranianas. Embora a Ucrânia esteja em transição para uma produção doméstica mais abrangente, permitindo que produza armas nas quantidades necessárias para manter seus esforços defensivos e ofensivos. Assim como outros AR-15S produzidos nos Estados Unidos da América e em outros lugares, o UAR-15 tem o design clássico e modular característico dessa arma. Os soldados podem personalizá-lo completamente de acordo com suas necessidades, maximizando seu conforto, conveniência e facilidade de uso, tornando-se mais eficazes no campo de batalha. Onde importa, Spartak, um instrutor ucraniano de combate e treinamento especial, explica: você pode montar quaisquer acessórios neste rifle, trocar a empunhadura, a coronha, a alça de carregamento, o que você quiser. Além disso, o receptor superior do UAR-15 possui trilhos Picatinny, facilitando a colocação de acessórios, como lasers para melhorar a precisão, miras de ponto vermelho para ver os alvos mais claramente, e outros itens táticos para dar aos soldados uma vantagem em qualquer cenário. Além disso, a Ucrânia produziu várias versões do UAR-15, prontas para distribuição às tropas em diferentes missões e cenários. Isso inclui o UAR-15S, o UAR-15S1 e o UAR-15SM, que possuem diferentes comprimentos de cano, com canos mais longos proporcionando maior alcance e penetração, e canos mais curtos sendo compactos e fáceis de manusear, ideais para combate em espaços confinados. Assim, o UAR-15 é personalizável, leve e funciona em quase todo cenário de combate terrestre concebível. Mas tudo isso seria pouco relevante se não funcionasse de forma confiável e eficiente no campo de batalha.
Imagine um soldado invadindo um bunker inimigo e descobrindo que seu rifle está emperrado e inútil. Ou grupos de soldados passando horas consertando componentes quebrados ou tratando seus rifles contra ferrugem e degradação. Felizmente para a Ucrânia, o UAR-15 também se destaca em desempenho e confiabilidade. As forças armadas ucranianas testam repetidamente esses rifles em condições extremas, levando-os ao limite para avaliar sua resistência. Os resultados dos testes têm sido muito positivos. O UAR-15 mostrou-se repetidamente preparado para quase tudo, rapidamente se tornando um favorito das forças especiais ucranianas, Guarda Nacional e Serviço de Guarda de Fronteiras. Por outro lado, as forças russas também possuem um fuzil de assalto relativamente novo, o Avtomat Kalashnikov 12. Considerando a história da Rússia no design e fabricação de rifles, espera-se que o Avtomat Kalashnikov 12 seja uma arma incrível, seguindo os icônicos rifles anteriores, como o Avtomat Kalashnikov 47 e Avtomat Kalashnikov 74. Contudo, isso não é totalmente verdade. O Avtomat Kalashnikov 12 tem causado muitos problemas para os soldados russos, sendo visto por especialistas como um obstáculo e não uma ajuda para o esforço de invasão da Rússia. A história do AK-12 começa em 2011, quando o primeiro protótipo foi entregue ao então primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, atual presidente russo. Em 2013, a Rússia anunciou que seu exército começaria a receber AK-12 em 2014. Com os fuzis sendo implantados para o serviço, junto com várias outras novas armas, como metralhadoras e rifles de atirador de elite. Os testes estavam programados para começar em 2013, e esperava-se que o Avtomat Kalashnikov 12 substituísse o Avtomat Kalashnikov 74 como o principal fuzil de assalto das forças russas. Mas esses testes iniciais revelaram vários problemas com o design do fuzil. Além disso, os comandantes militares rejeitaram o Avtomat Kalashnikov 12, pois disseram que já tinham mais do que suficiente Avtomat Kalashnikov 74 e não precisavam de um novo fuzil. Então, o lançamento do Avtomat Kalashnikov 12 foi adiado repetidamente até que finalmente entrou em serviço em 2018 e foi usado pela primeira vez na invasão da Ucrânia. Desde então, as tropas russas relataram problemas com o fuzil, levando a Kalashnikov a redesenhá-lo para facilitar o manuseio. Um dos problemas destacados é que a coronha do fuzil russo não parece se ajustar bem às tropas. A análise das variantes do AK-12, lançadas ao longo do tempo, mostra mudanças contínuas no tamanho da coronha, indicando insatisfação dos soldados em campo. O fabricante enfrenta desafios para encontrar o equilíbrio ideal entre conforto, redução do recuo e uma mira consistente e precisa. Relatos indicam que as tropas russas tentaram, sem sucesso, modificar seus rifles AK-12 para facilitar o uso. Como o Avtomat Kalashnikov 12 fica aquém em comparação ao AR-15 quando se trata de personalização, esse é um dos maiores problemas com esta arma. As peças do modelo não são intercambiáveis com AKs mais antigos, como o Avtomat Kalashnikov 74 ou com componentes de terceiros. Se uma peça quebrar, o rifle inteiro fica inutilizável. Temporariamente até o reparo ou permanentemente, devido à dificuldade de substituir peças quebradas. Além disso, os soldados não podem personalizar este rifle tanto quanto os rifles usados pelos ucranianos. Eles não conseguem adaptar a mesma variedade de miras, visões, lasers, gatilhos e outros acessórios. Para alguns soldados, isso não é um problema, pois eles simplesmente se adaptam ao uso do AK-12 em seu estado padrão. Porém, para muitos, isso é problemático, pois nunca se adaptam realmente à sensação e ao disparo do rifle. O AK-12 seria muito mais eficiente se os usuários pudessem personalizá-lo. Suas miras de ferro são consideradas incomuns e desconfortáveis. Muitos soldados russos terão treinado usando os clássicos Avtomat Kalashnikov 74s e ter que mudar para o uso das miras do AK-12 representa um grande e desafiador ajuste. Além disso, o seletor de fogo é considerado pouco confiável por muitos especialistas em armas, frequentemente não travando corretamente, obrigando os soldados a fazer ajustes adicionais durante o combate. Quando você está na linha de fogo, a última coisa que deseja é um rifle desajeitado e pouco confiável que requer constantes ajustes. Esses pequenos problemas podem parecer insignificantes, mas podem ser cruciais em combates reais.
As forças armadas ucranianas capturaram e armazenaram um grande número de Avtomat Kalashnikov 12C. Mas os soldados ucranianos preferem seus AR-15S mais confiáveis e personalizáveis, não demonstrando interesse em usá-los. Quando perguntado se o AK-12 é fácil de dominar, Spartak afirmou que não acha que seja. Para velocidade e precisão, o sistema AR é mais fácil de controlar. E os problemas com o Avtomat Kalashnikov 12 não terminam aí. O AK-12 apresenta sérios problemas de qualidade de construção, com imagens da linha de frente mostrando rifles literalmente cobertos de ferrugem. Eles possuem um revestimento metálico de baixa qualidade, com lascas e corrosão cada vez mais frequentes. Em contraste, como os próprios soldados ucranianos admitem, raramente se vê AR-15S enferrujados. Além disso, os AK-12 apresentam problemas com a munição. A precisão pode variar consideravelmente entre as rodadas, mesmo usando munição da mesma caixa. Por causa disso, em campo, os soldados russos nem sempre podem contar que seus tiros de AK-12 irão para onde eles querem. Isso causa problemas, tornando os confrontos menos previsíveis e precisos, colocando os russos em desvantagem ao enfrentar rifles mais confiáveis e consistentes, como o UAR-15. Claro, o Avtomat Kalashnikov 12 não é totalmente ruim. Ele tem algumas vantagens, como o alcance superior de cerca de 800 metros, quando comparado ao alcance de 550 metros do AR-15. Contudo, na maior parte das vezes, os rifles ucranianos são superiores, e os AK-12 estão falhando tanto que muitos russos preferem usar os antigos Avtomat Kalashnikov 74C. Mesmo os ucranianos, se obrigados a escolher um rifle estilo Kalashnikov, optarão pelo Avtomat Kalashnikov 74 em vez do AK-12. Embora a Rússia possa ter a maior força, com mais tanques, jatos e outras armas. Na batalha de fuzis de assalto, a Ucrânia leva vantagem. Qual sua opinião a respeito? Os fuzis superiores da Ucrânia poderiam lhes dar uma valiosa vantagem no desenrolar da guerra? Será que a Rússia poderia se adaptar e criar uma variante AK-12 boa o suficiente para competir? Deixe sua opinião nos comentários.